Meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Vamos então ao momento da edificação, rogando ao Senhor que fale aos nossos corações por meio da sua palavra nessa noite. Peço aos irmãos que abram as escrituras no livro de Ruth, capítulo 1. Faremos a leitura dos versículos 8 ao 14. A última vez que aqui estive, expus os 5 primeiros capítulos, os 5 primeiros versículos deste livro de Ruth. E hoje continuaremos a exposição dele, mas teremos uma exposição baseada nos versículos de 8 ao 14. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que iríeis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomares marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ó Deus bendito, muito obrigado pela sua palavra aqui lida, e nós te pedimos que por misericórdia e graça o Senhor nos oriente por meio da exposição dela nesta noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, o livro de Ruth começa com uma trágica história. A história de Noemi e sua família. Essa casa foi marcada por grandes perdas. Tudo começou quando, na tentativa de fugirem da fome que atingia o povo de Deus lá em Belém, eles se mudaram para Moabe. Só que a vida em Moabe não saiu da forma como eles esperavam. O caminho que aos olhos humanos parecia lógico, promissor, terminou com morte. A morte de todos os homens daquela família. Restou apenas Noemi, viúva e desamparada, habitando em uma terra estranha. Mas nos versículos 6 e 7 algo muda. Noemi ouve uma boa notícia. O Senhor havia se lembrado do seu povo e a fome na sua terra, em Belém, havia cessado. Isso estimula, move Noemi, então, com as suas 2 noras, ela deixa Moabe e inicia o caminho de volta para a terra de Judá. Agora nós estamos no meio da caminhada de Noemi e suas noras. Em sua bagagem não havia apenas roupas e mantimentos, ela trazia de Moabe perdas profundas, o marido, os filhos, a estabilidade, a própria alegria. Carregava também marcas espirituais, consequentes de anos vividos longe da terra da promessa, longe do povo da aliança, longe do centro da comunhão com Deus. É com essa pesada bagagem que Noemi pega a estrada de volta a Belém. Mas o texto nos revela que Deus já está agindo. Noemi ainda não percebe isso, mas o Senhor está movendo cada um dos seus passos em direção à restauração e ao resgate da sua esperança. O problema, irmãos, é que o caminho da restauração muitas vezes passa por lugares áridos, difíceis, passa por vales profundos. E neste momento da narrativa, Noemi caminha exatamente por um desses lugares. Ela está retornando para Belém, mas ainda é uma mulher ferida, confusa, uma mulher amargurada. Ela crê em certa medida, mas sofre. De maneira paradoxal, até mesmo a sua fé
lhe faz sofrer. Aqui nós vemos então a fé de Noemi em tensão. Ela ainda fala no nome do Senhor, ela reconhece a soberania divina, até pronuncia bênçãos em nome de Deus, mas suas palavras revelam incoerência, cansaço, desalento. Infelizmente, no caso de Noemi, saber que Deus governa todas as coisas, neste momento, não lhe traz consolo, não lhe traz paz, não lhe traz esperança. Pelo contrário, parece aprofundar ainda mais a sua dor. Irmãos, aqui Noemi não é uma incrédula, mas é alguém que perdeu o consolo da fé. Ela continua crendo, continua falando sobre Deus, mas já não desfruta da doçura da comunhão, como consequência do afastamento da terra, da promessa, do povo, da aliança, e também do desenvolvimento de toda uma vida, anos junto ao povo de Moabe. Mas, meus irmãos, mesmo em meio a palavras confusas, a sentimentos contraditórios, a graça de Deus está operando na vida de Noemi. Nós percebemos que o Senhor não espera que Noemi tenha uma fé perfeita para então agir. Na verdade, Ele age para purificar, para amadurecer, para restaurar a fé de Noemi. Mesmo quando nós interpretamos mal a mão de Deus, Ele continua conduzindo a nossa história com sua perfeita sabedoria. Mesmo quando não compreendemos as coisas, Ele continua dirigindo a nossa vida de volta à casa do pão, a comunhão com Ele, a esperança em Cristo Jesus. Por isso, ao entrarmos nesse texto, precisamos de uma boa porção de humildade. Porque nós não veremos aqui Noemi como uma heroína, como um exemplo de fé vibrante, inabalável. Nós veremos uma mulher quebrada, trôpega, mas ainda assim sendo conduzida perseverantemente pelo Senhor. Talvez ao olharmos para ela, vejamos algo de nós mesmos. Quem nunca viveu momentos assim? Momentos de confusão, de dor, de cansaço, momentos em que até falamos a linguagem da fé, mas escolhemos viver como se fôssemos incrédulos. Meus amados irmãos, hoje nós aprenderemos, portanto, que a graça de Deus é mais firme do que a confusão dos nossos corações e das nossas almas. Por isso, o sermão de hoje vem com a oração para que o Senhor nesta noite fale profundamente aos nossos corações, iluminando as áreas confusas da nossa fé e transformando não apenas o nosso entendimento, mas a nossa vida a partir daquilo que compreendemos, das maravilhas de Deus que habitam o nosso coração. Que o Senhor que conduziu Noemi de volta à casa, conduza também os nossos corações a uma fé humilde, confiante, obediente, para a glória do seu próprio nome. Amém. Olhe novamente para o versículo de número 8. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. As 3 viúvas, então, estão na estrada para Belém, Noemi e as suas 2 noras. E neste versículo, pela primeira vez no livro de Ruth, nós temos um diálogo sendo desenvolvido. E a primeira a falar é Noemi. Ela se dirige às suas noras com uma orientação muito clara. Ela diz: voltem, cada uma para a casa de suas mães. À primeira vista, irmãos, suas palavras parecem cheias de preocupação, de bondade. Ela está preocupada com as suas noras. Então ela reconhece a fidelidade que as suas noras tiveram para com os filhos dela, falecidos, e com elas, e roga que Deus lhe conceda benevolência como retribuição. Mas há algo confuso aqui. Noemi, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo pertencendo ao povo de Deus, ela está aconselhando suas noras a regredirem, a retornarem para uma terra
de idolatria, para um povo que não adora o Deus verdadeiro. E de alguma forma ela ainda roga que Deus abençoe as suas noras longe do povo de Deus, longe do povo da aliança, longe do ambiente das promessas, tendo a oportunidade de fazer o contrário, de orientá-las a que sigam junto com ela para o povo de Deus. Esse é um sinal evidente de uma fé confusa, de uma fé abalada. Noemi aqui fala o nome do Senhor, mas a sua orientação não condiz com a fé que ela professa. Ela reconhece o Deus da aliança, reconhece que Deus abençoa, para então orientar suas noras a voltarem a um povo que vive fora da aliança, fora das bênçãos do pacto. É como se ela estivesse aqui fazendo uma espécie de evangelismo reverso, no lugar de conduzir suas noras para mais perto de Deus, Noemi as orienta a se afastarem. As noras já estavam no caminho em direção a Belém com ela. O que Noemi faz? Ela quer afastá-las, provoca-as a desistir, quando deveria, na verdade, estar testemunhando da fidelidade do Senhor e rogando que as bênçãos da aliança recaíssem sobre Orfa e Ruth em Belém. Aqui vemos então o contraste de uma alma que conhece a verdade, mas deixou de desfrutá-la plenamente. É o efeito de anos vividos longe da terra da promessa. Ela ora para que Deus abençoe suas noras, mas não consegue enxergar que a maior bênção que elas poderiam receber seria não voltar para Moabe, mas seguir para Belém para servir o Deus verdadeiro. Aqui está a incoerência de Noemi. E, meus irmãos, muitas vezes nós agimos iguais a ela. Às vezes estamos assim também. Momentos em que feridos falamos de Deus, mas aconselhamos mal. Professamos a fé, mas raciocinamos como quem não crê. Deus sabe. Mas o texto também nos consola ao nos mostrar que Deus não abandona os seus filhos, nem mesmo quando as suas palavras se tornam confusas. A nossa fé pode ser débil, e ela de fato é imperfeita, limitada. Mas a aliança que Deus fez com o seu povo não depende de nós, da firmeza na nossa fé, da nossa capacidade de não fraquejar. A própria fidelidade da graça de Deus nos mantém. Mas ao mesmo tempo, precisamos entender a nossa responsabilidade. O sofrimento não nos isenta de responsabilidades espirituais. Mesmo ferida, Noemi tem a capacidade de influenciar vidas aqui. Suas palavras poderiam afastar as suas noras da verdade. Precisamos tomar cuidado também com as nossas palavras, para que nós não afastemos pessoas da verdade, com conselhos tolos, com conselhos guiados pela visão dos incrédulos, mas que os nossos conselhos estejam permeados da verdade e guiados por fé. Em tempos de dor, nós precisamos guardar os nossos corações, cuidar das nossas palavras, cuidar das nossas decisões, para que quando estivermos fracos, desanimados, não desencorajemos outros que estão no caminho. Que o Senhor nos livre de fazer tropeçar o fraco, de desanimar aquele que está no caminho. Ruth, capítulo 1, versículo 8, nos mostra um conselho de Noemi, um conselho aparentemente bem intencionado, mas que não nasce da fé verdadeira. Noemi fala do Senhor, ora pelo bem das suas noras, mas aconselha elas a se afastarem de Deus. Isso mostra que é possível usar uma linguagem espiritual, aparentemente piedosa, e ainda assim conduzir pessoas para longe da comunhão, para longe da igreja, para longe do Senhor. Nem todo conselho preocupado é um conselho correto. Há conselhos que podem parecer preocupados, mas serem espiritualmente errados, enfraquecerem espiritualmente as pessoas.
Irmãos, humanamente falando, nós esperaríamos mais de Noemi. Depois de tudo que aconteceu com ela, seria natural esperar dela uma resposta diferente. Veja, ela escolheu um caminho mais fácil, aparentemente mais promissor, quando decidiu fugir de Belém no momento de crise e seguir para Moabe. Mas lá perdeu tudo o que tinha. Então, tendo passado por essa experiência, por essas perdas, por se afastar de Belém, por se afastar do povo de Deus, nós esperaríamos que ela talvez orientasse as suas noras dizendo: sigam em frente, não desistam, não vale a pena ir para longe do povo de Deus, para longe de Belém. Será duro, é verdade, mas daqui a pouco vocês estarão junto do povo da aliança. Aprendam com a minha história, não recuem de maneira alguma. Mas o texto nos mostra que Noemi faz o contrário. E nós percebemos com isso que mesmo depois de toda a dor sofrida, ela ainda está confusa. A sua dor não lhe transforma automaticamente. Ela voltou para o caminho certo, mas ainda não recuperou a alegria da fé. Ela sabe onde deve estar, mas já não consegue convidar outros para segui-la nesse momento. Isso revela que ela mesma ainda precisa ser tratada, ainda precisa ser restaurada. Agora veja a continuidade do seu conselho. Versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Noemi continua sua fala, e mais uma vez ela roga ao Senhor que conceda bênçãos às suas noras. Ele roga ao Senhor que elas sejam felizes, cada uma na casa de seu marido, que elas se casem novamente e encontrem descanso na estabilidade de um lar. Em seguida, ela as beija num gesto de despedida. Mas Orfa e Ruth reagem chorando em alta voz. Noemi está sendo bastante prática aqui, humanamente falando. Ela sabe que em Moabe, suas noras terão mais chances de reconstruir a vida, afinal são mulheres daquela terra. Mas aqui nós precisamos, irmãos, fazer uma pergunta importante. O que é mais importante para a vida de uma pessoa? A tranquilidade nesta vida terrena? A prosperidade? A estabilidade de um lar, a estabilidade emocional, material, ou um relacionamento com o Deus verdadeiro e a participação no seu povo? Noemi é sincera em suas preocupações, mas ela está mais preocupada com a felicidade e a estabilidade terrena de suas noras do que com a comunhão delas com Deus e com o povo de Deus, e isso é grave, irmãos. Muitas vezes nós também nos contentamos com pouco, ficamos satisfeitos ao ver pessoas bem de vida, saudáveis, prósperas, felizes, realizadas, e por causa disso nos esquecemos da verdadeira pobreza em que elas se encontram, se encontram em uma vida sem Cristo. Nos contentamos com as bênçãos e alegrias terrenas das pessoas e nos esquecemos de que tudo nessa terra é vapor, é neblina, é vaidade, como nos diz o pregador, o autor do livro de Eclesiastes. Eu não estou dizendo que nós devemos nos entristecer com as alegrias e as prosperidades alheias, mas eu confesso, meus irmãos, que já lamentei profundamente a prosperidade de alguns amigos, até mesmo alguns parentes meus, que ao prosperarem, se afastaram de Deus e se renderam ao mundo. Foram pessoas que se tornaram tão bem-sucedidas, tão satisfeitas, ficaram em uma situação tão confortável, que concluíram que já não precisavam mais do Senhor. Isso é profundamente lamentável. Não há nada que nós possamos conquistar neste mundo, nesta vida terrena. Não há situação que compense, meus irmãos, estar longe dos caminhos do Senhor. Uma pessoa pode ter passado no concurso dos sonhos,
comprado a sua casa tão desejada, pode dirigir sempre um carro do ano e ainda assim está perdida, ainda assim ser uma pessoa miserável por estar espiritualmente morta. Sem Cristo a vida é miserável. Não importa quanta estabilidade a pessoa tenha alcançado. Por isso, quando você for pensar nas bênçãos que outras pessoas têm recebido, pense, são de fato bênçãos, coisas louváveis, coisas que vão fazer com que essas pessoas estejam alegres diante de Deus, ou são coisas que as afastam dos caminhos do Senhor? Se o seu filho prospera, amém. Bom, você quer ver o seu filho se dando bem, em um bom emprego, com uma boa família. Mas se ele se afastou dos caminhos do Senhor, você tem motivos para lamentar. Ainda que ele seja um ótimo filho, ainda que ele te ajude em casa, ainda que ele tenha o emprego dos sonhos, ainda que ele não te dê o mínimo trabalho, se ele está afastado dos caminhos do Senhor, meus irmãos, isso é lamentável. E aí você tem algo a trabalhar. Você pode comunicar a ele que os tesouros dessa terra são nada, que Cristo tem para ele tesouros celestiais, que não poderão ser roubados, que não perecerão. Diga a ele para não se satisfazer com as coisas que este mundo tem para oferecer, mas que ele encontre a sua satisfação plena em Cristo Jesus. Faça isso com seus amigos, com seus parentes. Você pode louvar pelas bênçãos que eles recebem, mas ao mesmo tempo lamente se essas bênçãos os afastam dos caminhos do Senhor. Noemi deseja a felicidade e o descanso para suas noras, mas, irmãos, o verdadeiro descanso não se encontra nas coisas dessa terra, em um lar terreno, mas em Cristo, que disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, ao proclamarmos o verdadeiro descanso, que proclamemos não o descanso passageiro deste mundo, mas Cristo, o nosso descanso eterno. Queremos o bem das pessoas, nossas famílias, nossos amigos, mas o verdadeiro bem está em eles se renderem aos pés de Cristo, fazerem parte do povo da aliança, mesmo quando o caminho se torna difícil. Mesmo assim, irmãos, o melhor lugar nunca é Moabe. O melhor lugar é onde o Senhor está presente. Versículo 10. E lhes disseram, não, iremos contigo ao teu povo. A reação das noras diante das palavras de Noemi é marcada por pranto e em seguida por uma declaração firme. Elas respondem, não, nós não vamos voltar para Moabe, iremos contigo para junto do seu povo. Que resposta bela, irmãos. Essas palavras revelam uma afeição profunda, lealdade, talvez até um lampejo de fé. Mas à medida que o texto avança, nós perceberemos algo importante. Há uma diferença entre emoção e convicção. Orfa e Ruth pronunciam aqui as mesmas palavras. Ambas choram, ambas caminham juntas, ambas dizem, iremos contigo. Mas seus corações não estão caminhando na mesma direção. O texto nos ensinará que não é a emoção que sustenta a fé. Versículo 11. Porém Noemi disse, voltai, filhas minhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Noemi insiste para que suas noras retornem. Ela diz, em outras palavras, voltem. Não há razão para que vocês sigam comigo, não há esperança para vocês se me acompanharem, eu não tenho nada a lhes oferecer. E assim, no lugar de encorajá-las à fé, Noemi pinta um quadro de muita desesperança associado a Belém, associado a elas irem para junto do povo de Deus. Ela apresenta a vida junto do povo de Deus como um caminho sem futuro, sem
provisão, sem alegria para suas noras. Aqui vemos como a dor pode deformar a nossa leitura da realidade. Noemi passou a interpretar tudo à sua volta à luz do seu próprio sofrimento. Sua teologia está profundamente abalada, por isso ela desencorajou as suas noras a segui-la. A verdade é que seguir o Senhor nunca é uma promessa de conforto terreno. Cristo jamais disfarçou os custos do discipulado. O caminho da fé é, sim, um caminho de renúncia, mas é o único caminho verdadeiro. É o único caminho que vale a pena seguir. E é muito melhor, meus irmãos, fazer parte do povo de Deus, mesmo sofrendo, mesmo passando por adversidades, do que viver confortavelmente longe da presença do Senhor. Noemi ainda não consegue enxergar isso, por isso ela orienta as suas noras a não seguirem para um caminho que pode levar a sofrimento, a tribulação, mas a retornarem para Moabe, para longe do Senhor, é um caminho que pode lhes dar um conforto terreno. Por isso ela continua argumentando com as suas noras, versículo 12: tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Aqui Noemi tenta justificar racionalmente o que ela havia afirmado no versículo anterior. Ela diz, em essência, voltem, não há futuro comigo, eu sou velha demais, não posso ter filhos, não tenho marido, não tenho nada para lhes oferecer. Ela não consegue enxergar além das possibilidades humanas. Ela reduz o agir de Deus a essas possibilidades, às leis naturais, à sua idade, ao tempo, à biologia. Irmãos, quando nós fazemos isso, a nossa esperança morre. Quando passamos a avaliar o agir de Deus, a fidelidade de Deus, apenas pelos recursos visíveis, a fé se transforma em um cálculo que vai destruir a nossa esperança. Versículo 13, Noemi deixará ainda mais claro como sua dor moldou sua teologia. Veja, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi constrói uma argumentação bastante lógica para tentar convencer suas noras a recuarem, mas ela está firmemente edificada sobre um pressuposto errado, o de que o futuro depende exclusivamente de suas próprias possibilidades humanas. Ela olha para o ventre vazio, ela olha para a sua idade avançada, para o seu sofrimento, para o seu luto e conclui: não há nada para vocês se seguirem comigo para ajudar. Ela baseia a sua fé no que está vendo, mas a fé verdadeira aprende a olhar para além das circunstâncias, como nos lembra o autor da carta de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, há uma diferença crucial entre realismo e incredulidade. O realismo observa a realidade, mas a incredulidade se aprisiona na realidade que está sendo observada. Noemi faz algo legítimo, ela observa as circunstâncias, mas ela, ao mesmo tempo, comete um erro. Tira conclusões definitivas a partir daquilo que ela vê. Ela raciocina como quem já desistiu de esperar. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes dizemos, não há mais como esse casamento mudar? Ou o meu filho já foi longe demais, ele já está longe demais do Senhor. Ou a minha fé esfriou, eu não consigo mais ir em frente, eu não consigo mais recomeçar. Esse é o realismo que perdeu a esperança na ação soberana de Deus.
Irmãos, como a fé de Noemi, a nossa também tropeça nas limitações da lógica humana. Noemi pensa, se eu fosse mais nova, talvez, se eu ainda tivesse marido, talvez ainda houvesse solução. Mas Deus não depende do si, Ele age soberanamente, Ele não está preso às possibilidades que nós podemos ver. E o livro de Ruth, no decorrer da sua narrativa, nos mostra isso. Então Noemi diz, por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Para convencer as suas noras a não seguirem para Belém, Noemi diz que se sente muito preocupada com elas, diante do que Deus fez com a sua própria vida, ou seja, ela teme que suas noras passem por dores e aflições tão grandes quanto as delas. A mão do Senhor, de fato, irmãos, está sobre Noemi, ela reconhece isso aqui, isso é verdadeiro, mas a mão de Deus não vem para destruí-la, e sim para reposicioná-la dentro do seu plano redentor. A mão do Senhor está conduzindo-a de volta ao lugar da promessa, ao lugar da graça, ao lugar onde Deus recomeçaria uma obra muito maior do que ela poderia pensar ou imaginar. Mas neste momento a amargura ainda a impede de perceber isso. Isso pode acontecer também conosco. Vamos ao versículo 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O versículo final do nosso trecho de hoje começa com lágrimas. Orfa e Ruth choram, sofrem, desmoronam diante de Noemi, demonstram afeto, mas apenas uma permanecerá. Orfa se despede, retorna para Moabe. Ruth, ao contrário, se apega a Noemi. O caso de Orfa nos ensina algo importante. As lágrimas podem até molhar os olhos, sem quebrantar o coração. O arrependimento verdadeiro, irmãos, vai além da comoção. Envolve decisão, envolve direção, envolve perseverança. Com Deus não basta sentir algo. É preciso decidir, é preciso perseverar. Orfa beija Noemi. E então retorna ao seu velho mundo. Foi um beijo sincero, um beijo afetuoso, respeitoso, mas não foi um beijo de aliança. Ela ama, mas ela não ama a ponto de romper com Moabe, de assumir os riscos, de seguir adiante, junto com Noemi, até Belém. No fim, a sua resposta se mostrou puramente emocional. Orfa representa, então, esse coração dividido, que se comove, mas recua diante da visão do custo de servir a Deus. Ela simboliza os que seguem a Deus até o ponto em que a obediência começa a exigir muito, a doer demais. Irmãos, quantos beijos de Orfa ainda vemos hoje? Gestos de devoção, mas sem perseverança. Afetos religiosos, mas que duram até o momento em que a renúncia é exigida. Mas Ruth é um contraste disso. Orfa beijou, porém Ruth se apegou. E o verbo usado aqui para esse se apegar de Ruth é o mesmo de Gênesis 2, versículo 24, para falar do vínculo conjugal. Não é um apego casual, é esse apego de aliança, lealdade, decisão irrevogável. E esse apelo não é apenas humano, é espiritual. Ruth está se ligando espiritualmente a Noemi e ao povo de Noemi e ao Deus de Noemi. Meus irmãos, eu repito, a fé verdadeira não é reconhecida por
palavras bonitas, por gestos emocionantes, mas pela permanência fiel, pela perseverança, pela obediência. Ruth nos ensina que o verdadeiro amor é o que permanece, mesmo quando tudo parece perdido. Há uma fé que beija e vai embora, e há uma fé que abraça e não solta mais. A cena aqui termina com duas mulheres chorando, mas apenas uma caminha para junto do povo de Deus, para junto da aliança, a outra caminha ao esquecimento. E ao olharmos para tudo isso, nós não vemos uma galeria de heróis aqui. Vemos Noemi, uma mulher quebrada, que até fala de Deus, mas não compreende plenamente o que Deus está realizando. Mas ainda assim a mão do Senhor está sobre ela. Vemos Ruth, uma moabita, sem qualquer direito na aliança. Mas a mão do Senhor está sobre ela, conduzindo, até mesmo na fé que desperta em seu coração. Algo profundamente consolador nisso. Deus não espera que nossa fé seja perfeita para começar a agir. Ele age, Ele é quem aperfeiçoa a nossa fé, é Ele quem a lapida, é Ele quem a trata. E Ele não nos abandona quando a nossa mente está confusa, quando o nosso coração está cansado, quando brotam dúvidas em nós. Talvez você também esteja assim. Crê, mas já está exausto. Ora, mas nutre dúvidas. Fala de Deus, mas sem sentir o consolo verdadeiro da sua presença. Entre a dúvida e a fé, entre a perda e a esperança, a graça está nos conduzindo de volta para casa. E quando finalmente chegarmos, descobriremos que o pão nunca faltou, porque Cristo mesmo nos espera em Belém. E é nele que a nossa fé se manterá até o final. É Deus mesmo quem nos fará perseverar até o dia em que nos encontraremos com Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Meus irmãos, que a palavra do nosso Deus enriqueça os nossos corações, fortaleça a nossa fé, que nos momentos de dúvida, de ansiedade, de medo, Deus nos fortaleça, nos faça perseverar até o fim em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Deus bendito, nós rendemos graças ao Senhor por ter nos chamado, nos feito participantes da aliança que o Senhor firma com o seu povo. Muito obrigado por nos permitir, nesta noite, cultuar ao Senhor. Nós sabemos que não temos méritos para nos achegar diante de Ti. Até a nossa fé é fraca, trôpega. Até mesmo as nossas palavras, ó Deus, muitas vezes não estão de acordo com aquilo que o Senhor prescreve. Nós somos pecadores, somos dependentes do Senhor. Mas como é maravilhoso depender de um Deus soberano que dirige todas as coisas de maneira perfeita, agradável, mesmo quando nós não entendemos. Que age, ó Deus, em nosso favor, para purificar a nossa fé, para nos amadurecer, para nos fazer perseverar em seus caminhos. Se for necessário que passemos por adversidades, que estejamos dispostos a passar por elas, mas caminhando contigo. Se nos for oferecido um caminho mais fácil, um caminho onde teremos mais dessa terra, mas estaremos distantes do Senhor, que neguemos, ó Deus, nos faça perseverar nos seus caminhos. Nós precisamos do Senhor mesmo para isso. Não temos forças para permanecer diante de Ti, mas o Senhor é a nossa força.
quando somos fracos, em Ti somos fortes. Nós te rogamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Continue a nos dirigir em seus caminhos. Continue, ó Deus, a nos fazer perseverar. Continue a nos fazer caminhar até Belém, até Cristo, até o pão, ó Deus, que nunca nos faltará. Essa é a nossa oração, feita em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.